Se seguimos nesse assunto, a disputa para a presidência da Câmara e também do Senado, nós estamos em contato agora com o deputado federal Bozella Júnior, do PSL de São Paulo, vice-presidente nacional do partido e presidente estadual no estado de São Paulo. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar com você mais uma vez e conversar com todos os ouvintes da Jovem Pan. Bem, deputado, o seu partido é o partido original pelo qual o presidente Bolsonaro foi eleito e é um partido que vem dividido desde aquela disputa toda que houve em relação à liderança, em relação à continuidade ou não do filho dele no partido. Então, o PSL ficou muito dividido, o presidente saiu, tentou formar um outro partido. Eu queria saber como é que fica a posição desse partido tão dividido assim agora em relação às eleições para a presidência da Câmara e também do Senado, claro. Olha, Denise, a gente está vivendo um momento pós as eleições municipais, obviamente, que vai dando um novo norte, um novo rumo para o Partido Social Liberal, que é justamente essa pacificação e, de alguma forma, a gente higienizando e separando o joio do trigo, né? Todas essas turbulências, esses tumultos aí que existiram ao longo dos últimos 2 anos, principalmente no processo ali de 2019, 2020, onde o presidente da República tentou esfacelar a imagem do partido de forma injusta, de forma ingrata, né? O PSL veio sobrevivendo, a gente teve um avanço significativo aí após a eleição de outubro, né? Crescemos em número de prefeitos, de vereadores, de vice-prefeitos, mesmo contra tudo e contra todos, mesmo com relação a esses deputados aí, que são os verdadeiros cavalos de Troia, que ficaram dentro do PSL lutando contra as candidaturas do PSL. Então, o partido conseguiu sobreviver a todos esses arroubos, essas investidas autoritárias, de forma desleal que esses deputados praticaram, e agora nós vamos estar mais maduro, mais preparado para fazer o enfrentamento correto que a democracia brasileira precisa, o Estado brasileiro, as instituições precisam, que é justamente a defesa do interesse público e principalmente da democracia. As experiências que nós vivemos nos últimos anos com relação a esses deputados, elas foram perversas, foram terríveis. Ataques ao STF, ataque à Câmara, ao Parlamento brasileiro, um desrespeito de ordem desumana com relação à pandemia, com desrespeito à vida humana, enfim, e todas essas questões da ineficiência administrativa que o governo central vem apresentando perante a sociedade brasileira e com o apoio desses deputados que passaram a todo instante tumultuando a ordem interna partidária. E agora nós, obviamente, aderimos aí ao bloco dessa frente democrática, dessa ampla frente de apoio ao deputado Baleia Rossi, que vai ter, sim, aí uma condição importante de defender a democracia e as instituições brasileiras, sem dúvida alguma, com o apoio desse PSL original, desse PSL raiz, que é um partido de gente séria, coerente e que está sabendo, dentro do momento certo, fazer a transição, higienizando e colocando os pingos nos is e mostrando quem são pessoas de bem, quem são pessoas racionais e quem são as pessoas radicais. Agora, na hora de fazer a contagem de quantos deputados poderiam votar mesmo em Baleia Rossi, seguindo a orientação da direção do partido, como é que isso é feito? Como é que está essa divisão hoje no PSL na Câmara? Olha, tem aqueles deputados que, obviamente, são mais coerentes, mais equilibrados, que entendem a liderança do presidente nacional da nossa legenda, o deputado federal Luciano Bivar, que, por óbvio, é um homem correto, de história, um homem de currículo, né? Ao contrário de outras figuras públicas que são mais conhecidas pela sua ficha corrida, pelo seu histórico negativo de homem público, que não é o caso do nosso presidente nacional, que é um homem generoso, solidário, coerente, e que faz gestos em direção a esses deputados também, que são deputados que querem atuar de forma coerente dentro do parlamento brasileiro. Então, o deputado Bivar, presidente nacional da legenda, é um homem que dá liberdade para os deputados do nosso partido votarem de acordo com a sua consciência, com as suas convicções e sempre orientando, dizendo que nenhum deputado, esses que compõem o PSL Raiz, que seguem essa orientação do deputado e presidente Luciano Bivar, que não tem aí a necessidade, a preocupação nenhuma do povo brasileiro com relação a esses deputados serem cooptados pelo governo central através de emendas parlamentares, enfim, através de cargos ou algo nesse sentido. Então, a segurança que a gente tem hoje é justamente que essa bancada aí de 30 a 35 deputados irá seguir a orientação do presidente Bivar, dos nossos demais pares, dos nossos demais colegas, da Executiva Nacional, para que a gente possa apoiar de forma
transparente, expressiva a candidatura do deputado federal Baleia Rossi, que é um bem para o país, no momento que a gente vive aí em conflitos, e é importante que a gente tenha pessoas parlamentares aí coerentes, né, que não estão preocupados em lotear a Câmara e lotear o Estado brasileiro. São deputados que votam de acordo com a sua consciência, com a sua convicção. Então, nós temos a noção real de quem são esses deputados dentro do PSL que seguirão aí essa orientação no sentido de defesa do Estado brasileiro. Agora, deputado, o PSL cresceu muito apoiando o presidente Bolsonaro, né? Muitos deputados se elegeram porque colaram na imagem do presidente e são talvez os que queiram hoje sair do partido para formar um outro partido, como o presidente propôs, ou para segui-lo, se ele for mesmo para um outro partido. Agora, fica essa divisão meio que permanente e agora tem essa divisão fazendo com que o PSL acabe apoiando um candidato que tem apoio também de partidos de esquerda, de centro-esquerda. E todo o posicionamento do PSL, até pela candidatura do presidente Bolsonaro, foi à direita. Nesse caso, a candidatura de Baleia Rossi é vista acima de ideologia? Sem dúvida, a sua colocação ela é pertinente, belíssima observação. Para você ver os milagres que o presidente Bolsonaro consegue fazer, né? Ele une até partidos de ideologias diferentes, mas tem algo mais importante do que a ideologia partidária, enfim, do que determinada doutrina que o estatuto de um partido possa definir, que realmente são as convicções do homem público, né? De querer defender a democracia, de defender o interesse da sociedade brasileira dentro de um sentimento coletivo. E eu acho que é essa coerência que o povo tem buscado. E as urnas agora, em 2020, elas realmente deram uma resposta substancial significativa do que o povo não quer, né? O povo rejeitou de forma maciça o radicalismo, né? Rechaçou aqueles deputados que não se concentram na pauta parlamentar, que ficam mais tempo gastando energia na internet para xingar os outros, praticando fake news, enfim, todo esse radicalismo incoerente, que seja da direita ou seja da esquerda, que a sociedade rejeitou. Então, agora, a união de partidos, mesmo com ideais, enfim, com ideologias diferentes, é no sentido de realmente proteger a Constituição brasileira, proteger a harmonia entre os poderes e fazer com que o país agora possa voltar a ter aí, sem dúvida alguma, uma coerência no sentido de votar as pautas, as reformas que serão tão necessárias no ano de 2021 e 2022 para que a gente possa resgatar a economia brasileira no momento pós-pandemia, né, que ainda estamos enfrentando, mas esperamos que ela passe, obviamente, num curto espaço de tempo, assim que o presidente também se conscientizar que é a hora da vacina. E nós, deputados, essa frente ampla democrática, seja de direita ou seja de esquerda, que o deputado Baleia Rossi teve aí a capacidade, junto também com a articulação do presidente Rodrigo Maia, de unir essas frentes no sentido de fazer com que aquilo que deu certo no ano de 2020, o auxílio emergencial, enfim, todas as ações que nós, deputados, tivemos juntos ali no Parlamento brasileiro, seja os deputados de direita, seja os deputados de esquerda, em direção a defender vidas e também a economia, possa agora se reproduzir no ano de 2021 e no ano de 2022 de forma realmente responsável, sem que os cofres públicos sejam aí estuprados da maneira como o governo central tem permitido que aconteça nesse loteamento, nessa cooptação, nessa barganha, nesse toma lá da cá na troca de bancos, de autarquias, de cargos, de emendas e coisas nesse sentido. Então chegou a hora realmente dessa frente ampla democrática dar uma resposta positiva para a sociedade, igual já vem dado, porque se a gente fosse depender das ações do presidente da República, fatalmente a gente não teria o auxílio emergencial de R$600, porque o governo central propôs um auxílio de R$200, e o Parlamento brasileiro, esses deputados de direita e de esquerda, de forma responsável e de centro, fizeram com que a sociedade brasileira saísse protegida desse processo aí traumático que o governo central nos colocou com relação a esse negacionismo sobre a pandemia, né, e essa doença que tem impactado aí vidas em todos os sentidos, seja na questão das mortes ou seja também na questão da economia, que o nosso país tem enfrentado uma crise aí muito, muito ruim e que, sem dúvida alguma, se não tiver responsabilidade do parlamento, ela não será aí atenuada num tempo recorde.
Agora, deputada, em que termos que foi feita a negociação para o apoio à Baleia Rossi? Foi feito individualmente a cada partido, isoladamente, né? Porque a gente viu, por exemplo, o PT recusando a possibilidade disso ser uma antecipação para as eleições presidenciais de 2022. No caso do PSL, esse apoio foi colocada alguma condição, porque temos pauta de costumes, nós temos a pauta econômica, há uma série de propostas, a agenda de reformas. Olha, ao contrário do candidato opositor, o qual eu também é colega, é um parlamentar que eu respeito muito, mas que realmente está se utilizando da máquina do governo central para cooptar votos no sentido de propostas, no meu modo de entender, indecentes, para que deputados possam realmente estar apoiando uma determinada candidatura por vantagens, e é algo que essa candidatura, que essa Frente Ampla Democrática não propôs a ninguém. Todos nós nos unimos ali na candidatura do deputado Baleia Rossi dentro de uma convicção. O que nos fez convergir com relação a essa candidatura foi justamente a nossa convicção com relação a preservar a sociedade brasileira, e cada um desses partidos com as suas pautas, que a gente respeita. O PSL sendo um partido que tem uma pauta mais liberal na economia, um partido que dialoga, um partido que tem proposituras importantes com relação à reforma trabalhista, enfim, a independência das instituições, um Estado mínimo, né, um Estado mais Brasil e menos Brasília. Essas sempre foram as propostas do PSL, assim também como a gente respeita as convicções e a maneira como os partidos mais à esquerda, mais à centro-esquerda, também têm as suas pautas ideológicas, enfim, tem a sua defesa aos trabalhadores, uma pauta mais assistencialista, que nesse momento até alguns liberais defendem, né, o auxílio emergencial, uma Bolsa Auxílio, né, algum programa de governo, uma ampliação do Bolsa Família, para que a gente possa realmente salvar as pessoas mais carentes. Nós temos 14 milhões de desempregados, quase 5 milhões de desalentados. Então, nesse momento, na candidatura do deputado Baleia Rossi, uma propositura, algo que é propositivo no sentido de unir os partidos do centro, da direita e da esquerda, mas dentro do quê? De uma convicção, e não de uma troca de cargo, não de uma troca de espaço, não de uma troca de emenda, algo que o governo central tem proposto aí para cooptar esses deputados, para apoiar o seu candidato escolhido, que, volto a repetir, que é um colega que eu respeito, mas nesse momento, né, o que nos chama e nos faz entender que vai proteger o próprio presidente da República, porque quanto que vai custar para o Estado brasileiro o apoio a uma candidatura que foi feita aí, que foi patrocinada pelo Palácio do Planalto, com a obrigação aí de entregar cargos, emendas e coisas nesse sentido. Só vai fragilizar o Estado brasileiro, só vai fazer as contas públicas explodirem ainda mais, porque todas essas propostas, toda essa barganha, todo esse toma lá da cá, tem um custo, né? E esse custo a gente sabe para quem que é para o contribuinte brasileiro. Deputado, para nós fecharmos, o PSL vai dividido até que haja uma janela para que os deputados insatisfeitos com a direção, nessa divisão toda, possam migrar para outro partido. Há alguma possibilidade de expulsão? Porque o entendimento parece impossível. Se chegou até a cogitar a possibilidade de o presidente Bolsonaro retornar, e muitos deputados se posicionaram contra, e mesmo senadores. Como é que fica essa situação agora? Vai até quando essa divisão do partido? Olha, Denise, eu tenho uma opinião que é pessoal, mas nós temos uma executiva nacional, tem a liderança do nosso presidente nacional, enfim, e que num determinado momento a gente deva aí convergir, concluir todos esses questionamentos. No Estado de São Paulo, o qual eu sou o presidente, a gente fez uma força-tarefa, é prerrogativa da executiva estadual, a gente conseguiu expulsar o Gil Diniz, o Douglas Garcia, a Valéria Bolsonaro, que são deputados que feriram, afrontaram, né, o estatuto do partido. Nós, com diversas candidaturas no Estado de São Paulo, mais de 5 mil candidatos, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, né, deputados que se colocaram contra os candidatos do PSL. Não, então, isso realmente é uma infidelidade partidária que a gente, dentro do contexto, não pode aceitar. A gente que respeita a construção desse partido, que é o PSL, que é o partido que nós defendemos. O presidente da República tentou avacalhar a imagem do partido, tentou esfacelar publicamente a imagem do presidente do partido e dos demais parlamentares
que compõem o partido de forma injusta, querendo criar até um outro partido. E, obviamente, que os deputados federais que também tiverem esse comportamento, eu creio que o Conselho de Ética da Executiva Nacional, num determinado momento, deva agora chegar a uma conclusão e partir para a expulsão desses deputados que afrontaram, volto a repetir, o estatuto do partido. Eu dou o exemplo da prefeita de Sorocaba, que estava no segundo turno, e o filho do presidente da República, deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, pediu votos publicamente para o candidato a prefeito adversário do Republicanos. Então, isso é uma coisa, ao meu ver, no meu ponto de vista, inaceitável, que fere o estatuto do partido e que agora, nos próximos meses, a gente deva depurar e fazer com que esses deputados realmente, antes da janela partidária, possam se retirar para que cada um siga o seu caminho e a gente siga firme aí na construção desse que é o maior partido do Brasil e é um partido que tem que depurar. É um partido que tem que trazer deputados coerentes, deputados sérios que estão com vontade, com convicção de legislar e não fazer nenhum tipo de chincana, de avacalhação na internet, deteriorando aí a imagem, destruindo reputações. Isso é inaceitável para o nosso partido e para os deputados que ficaram na nossa ala, ao nosso lado, que disputam eleição de forma correta, de forma honesta e transparente e que, fundamentalmente, de forma responsável, legislam a favor do povo no Parlamento brasileiro. É isso, eu agradeço muito a participação do deputado federal Bozella, deputado federal pelo PSL de São Paulo, vice-presidente nacional do partido e presidente estadual pelo estado de São Paulo. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, estou à disposição.